Oi, oi pessoal, paz do Senhor para todos os irmãos. Gente, parei ontem para dar uma olhadinha, né, naquelas notícias lá da pastora Renata Vieira, parece, que é do PL, né, pré-candidata a deputada do PL. E eu fiquei vendo aquilo, né, gente, coisa feia, né? A mulher se descontrolou, né? Bateu no rapaz e aquela confusão, aquela baixaria, né? E pelos vídeos ali, o que tudo indica, parece que ela estava tentando de tudo ali armar para parecer que o rapaz era culpado, que o rapaz tinha batido nela antes, né? Eu fiquei vendo aquilo, gente, coisa tão feia, né? Ainda mais quando a gente carrega, né, um título de pastor, cantor, de cristão, né? O nome do Senhor, né? E eu fiquei olhando para aquilo e pensando, que coisa mais feia, né? Gente, burrice, né? Nossa, foi muita burrice, né? Falta de caráter. E burrice, porque, vamos falar a verdade, né? Ela se ferrou todinha, né? E vai se ferrar, né? Todinha. Mas eu fiquei pensando, sabe, naquela hora ali, que eu tava vendo aquelas cenas, eu fiquei imaginando a nossa responsabilidade, sabe? Como cristãos, primeiramente, e como pessoas, né? Como cidadãos, o nosso comportamento, as nossas condutas, né? Mostram o nosso caráter. E eu tava vendo aquela senhora, né? Que depois ela deu umas outras declarações. E o pessoal tá zombando dela, e o pessoal tá rindo dela. Que ela disse que foi uma cilada de Satanás. E realmente existe, né, gente? O diabo, ele tá ao derredor procurando a quem possa tragar. Principalmente alguém que diz que leva o nome do Senhor, né? Alguém que se diz que é um pastor, um cantor. E outra coisa que eu tava percebendo. Gente, todo doido tem religião, tá? Todo criminoso tem religião. Todo político tem religião. Só que quando é um evangélico, aí a primeira coisa da manchete: cantor gospel, pastor, pastora, missionário. Por quê? Primeiramente que é uma perseguição espiritual e uma perseguição, né, gente, contra nós cristãos, né? Uma perseguição realmente, assim, social, né? Da sociedade, é uma perseguição contra nós. Porque todo mundo tem religião, tá, gente? Não é porque a pessoa não declara que ela não tem uma religião, não. Porque o ateísmo também já é uma religião, tá? Já é contra Deus. Quando você não é por ele, você é contra ele. Não foi assim que Jesus falou? Já é uma religião ali. Mas eu tava vendo aquela mulher, a conduta dela, e eu fiquei pensando, sabe? Botei a mão na boca, falei, Senhor, se fosse eu, hein? Pensou? Porque, gente, às vezes o cabeção quer pirar, viu? Às vezes a velha natureza, ela quer ressurgir. A velha natureza, ela quer ressuscitar o velho homem. Ele fica doido para reaparecer, sabe? Nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de tratar as pessoas, sabe? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A palavra de Deus fala que aquele que está de pé, cuide que não caia. Eu pedi foi a Deus, sabe, misericórdia pela minha vida. Que Deus me ajude. Que eu não venha ter uma conduta dessa. Que eu não venha ter um comportamento desse, né? De ter um descontrole emocional, uma falta de caráter, né? Gente, que coisa. As mulheres estão, gente, pirando com esse negócio de feminismo, sabia? Elas acham que elas podem tudo, que elas podem fazer tudo, que elas podem falar tudo, que elas podem tentar mentir, incriminar os homens. Gente, vamos colocar nossa cabeça no lugar, viu? Não foi essa a natureza que Deus nos deu. Mulheres, não foi para isso que o Senhor nos chamou, não.
Ele nos chamou para sermos companheiras idôneas, para sermos luz, para sermos pessoas que carregam a essência, né, do Espírito Santo, a graça, a, a mansidão. Fácil é? Não, não é fácil não. A carne luta contra o Espírito todos os dias, mas nós temos que vencer. E com Jesus nós vamos vencer, sabe? Vai ser usado politicamente, com certeza, né? Eu tenho um posicionamento, eu sou conservadora, eu sou de direita, radicalmente de direita. Acima de tudo, sou cristã, sou de Jesus. E justamente por isso, eu sou de direita e conservadora. E, gente, olha, em cima do muro está Satanás. Nós temos que ter posicionamento, sim. Nós temos, sim, que ter um posicionamento político, um posicionamento nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas. E nós temos uma cidadania, né? Nós também somos responsáveis pelo futuro do nosso país. Mas isso vai ser usado, né? Politicamente. Tem pessoas boas e más em todos os lugares. Jesus, ele disse que os bons e os maus estão em todos os lugares. Tem pessoas boas e más, tem pessoas doidas, tem pessoas muito inteligentes, tem pessoas de bom caráter, tem pessoas de mau caráter. Em todas as esferas políticas, em todas as esferas da sociedade e em todas as religiões. Tem pessoas boas, tem pessoas más, tem pessoas de caráter, tem pessoas sem caráter. E quando eu voto, não voto por paixão a nenhum político. E, gente, não procurando pessoas perfeitas, mas eu vejo o que cada um está defendendo. Se está defendendo aborto, eu como cristã jamais eu vou estar de mãos dadas com alguém que defende assassinato de crianças. Se defende ideologia de gênero, eu jamais vou dar as mãos com pessoas que querem sexualizar crianças precocemente. Criança, ela tem que brincar, a criança ela tem que se desenvolver, a criança ela tem que se conhecer, a criança ela tem que curtir a sua infância. Criança não tem que estar pensando se ela é gay, hétero, se ela vai ter... Sabe, gente, isso é terrível. A criança tem que ser criança, a criança não tem que estar pensando nisso. Ela nasce com a natureza que Deus deu. E aí depois, se ela, né, o livre-arbítrio, quando ela ficar adulta, se ela quiser o seu livre-arbítrio para mudar, aí é outra coisa, né? Mas nós temos que respeitar a pureza das crianças. Por isso que eu sou conservadora de direita. Mas, gente, vamos tomar cuidado. Porque o diabo tá aí, ó, querendo derrubar qualquer um de nós. E se essa pastora, né, a Renata Vieira, se verdadeiramente ela é cristã, se verdadeiramente ela é uma mulher comprometida com o Espírito Santo de Deus, com a palavra, com o Evangelho, isso vai ser uma grande lição para ela. Eita, ela vai passar um deserto tão grande, porque Deus perdoa, mas o ser humano não perdoa, não. E o ser humano não esquece, né? Ela vai passar por um deserto muito grande. E às vezes Deus permite a gente cair justamente para a gente ir para o lugar que Ele quer. E não que a gente acha que a gente tem que estar, né? Às vezes o lugar dela nem era na política, ela estava lá se metendo na política. Sabia que eu já pensei em entrar para a política? E aí o Senhor fala comigo aí, tá vendo, filho? Olha do que eu tô te livrando. Política não é meu lugar, não. A menos que realmente seja um plano do Senhor, né? Apesar de que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de escapar, a gente tem que saber aonde que Deus nos quer. A gente tem que saber aonde nós temos preparo também, capacitação para nós estarmos, porque para você estar em determinados locais, você tem que ter um preparo intelectual e você tem que ter um preparo psicológico, um preparo emocional muito grande. Tomara que ela realmente leve isso como um aprendizado e que ela entre realmente na vontade do Senhor, porque esse é o desejo de Deus para todos nós. Que nós viemos nos arrepender e sermos salvos. É o desejo de Deus para todos nós. Porque não existe ser humano que não peque. Agora ela vai responder, né? Judicialmente, vai responder pela sua conduta. Deus abençoe. Paz.